Agora nós vamos falar sobre ortodontia na infância com o Dr. Arthur, que vai nos ajudar a entender qual o melhor momento para levar a criança até um dentista, para fazer colocação de aparelho, caso necessário, enfim, fazer toda essa avaliação. Bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Muito bom te receber e poder entender e ajudar outras famílias a compreenderem. Agora a gente vai falar então sobre essa parte de quando a gente olha os dentinhos das crianças e a gente acha, tá tortinho, não tá legal. Então, quando que é necessário levar a criança para fazer essa avaliação e quando que é indicado colocar um aparelho numa criança? Tá. Eu acho essa pergunta muito boa, né? Porque a criança, ela passa por um processo que vai, em média, dos 6 aos 12 anos, que se chama dentição mista, onde existe uma mistura, vamos usar esse termo, de dente de leite, dente permanente, dente mole caindo, dente nascendo, o espaço. Então, quem olha de fora parece que tá uma bagunça, né? Olha e pensa, pô, tem alguma coisa errada aqui, os dentes estão meio tortos e às vezes assusta um pouco os pais. Só que essa, entre aspas, bagunça, ela faz parte desse período. Existe um parâmetro de normalidade onde essas alterações são aceitáveis. Então, cabe a nós ortodontistas identificar até que ponto essas alterações estão interferindo para que esse ciclo dê continuidade ou não. Se a gente, por mais feio, né, aparentemente que a gente acredita estar, não necessariamente quer dizer que precise fazer algum procedimento, alguma abordagem. Eu posso resumir, né, mediante de vários critérios que a gente usa para avaliar, mas que um dos mais importantes é ter espaço suficiente futuramente para os permanentes nascerem, para que essa troca não seja interrompida. Então esse é um dos principais critérios. Então quando nós recebemos uma criança, eu oriento em média 6 anos de idade, já é interessante fazer a primeira consulta para a gente ter um panorama geral de como está se desenvolvendo a arcada dentária, como é que está acontecendo essa troca. E aí, diante disso, frequentemente a gente mantém alguns controles. Se em algum desses momentos a gente identificar que exista algo importante, que esteja interferindo realmente em todo esse ciclo acontecer de forma saudável, aí sim nós utilizamos alguns aparelhos, existem algumas possibilidades de aparelhos, né? Por exemplo, um que é muito comum, que se chama expansor maxilar, que ele é um aparelho que vai aumentar, como o próprio nome diz, vai expandir a arcada superior e com isso aumentar os espaços para a troca de dentição acontecer de forma saudável e estimular melhor o desenvolvimento do crescimento quando indicado, né? Mas, num modo geral, eu posso te dizer que o ideal é levar por volta dos 6 anos. Se tiver tudo ok, se esse ciclo estiver acontecendo de forma saudável, periodicamente, uma vez por ano, em média, é um período interessante. Se em algum desses acompanhamentos for identificado algo muito relevante, importante, que possa influenciar em todo esse processo, aí sim que a gente opta por uma abordagem. Mas, na maioria das vezes, eu posso te dizer que existe uma autocorreção, muitos critérios que a gente identifica que não está, muitas vezes, 100% correto, com o tempo, com o desenvolvimento da arcada, com o crescimento da face, com dentes de leite caindo, esse espaço tem a tendência de surgir naturalmente. E é o que acontece na maioria das vezes. Mas, claro, sempre supervisionado por um ortodontista, que isso é o mais importante de tudo. Existe uma idade para fazer uma intervenção ou vai ser de acordo com a necessidade mesmo da criança? Se tem, como você falou, algo que está gritante ali, que vai interferir depois na adolescência, já faz ali uma interferência? Ou realmente espera um tempo para depois? Por isso que eu te pergunto se tem uma idade mais ou menos assim estabelecida para fazer essa interferência, intervenção. Não existe por protocolo uma idade específica. Existe esse período aí que vai dos 6 aos 13 anos em média, é quando esse ciclo está ativo de troca de dentição, que a qualquer momento pode ser feita uma intervenção, né, sempre reforçando quando realmente indicado. Geralmente é mais comum a gente fazer uma abordagem por uns
8, 9, 10 anos, por mais que eu recomende aos 6 já fazer a primeira avaliação, não é comum aos 6 anos de idade a gente já fazer a aplicação de um método, de alguma terapia com algum aparelho. É mais para ir entendendo e acompanhando como está o desenvolvimento. Mas claro, não é porque não é frequente que não pode ser realizado. Se a gente se identificar com uma alteração que a gente fica sem escolha, ou a gente intervém, ou o problema mais sério pode surgir, aí a gente opta. Mas não é o mais comum. Geralmente é um pouquinho mais velho, vamos usar esse termo, né? Sim, por isso que é muito importante fazer essas avaliações e ir constando, porque também existem várias situações de que na infância, ou até um pouquinho antes da adolescência, os resultados são mais rápidos, no sentido de expandir. Então, a gente consegue algo mais rápido do que, depois de adulto, vai colocar o expansor e vai tentar um resultado. Não que não vá conseguir, mas a resposta do organismo é diferente, né? Que nem você mencionou, eu também mencionei, né, a respeito do aparelho expansor, né? Ele é um aparelho muito comum na infância, porque se a gente for entender o nosso céu da boca, né, ele é uma combinação de 2 ossos que se encontram. Não é apenas um osso que compõe essa região do céu da boca e da face. E na infância, esses 2 ossos ainda não se uniram. Então, a gente consegue estimular através desse aparelho o afastamento desses 2 ossos e, com isso, aumentar e estimular o desenvolvimento dessa arcada. No paciente adulto, esses 2 ossos já se uniram. Então, você pode até fazer uma tentativa, colocar um expansor no adulto, mas as possibilidades de conseguir fazer a disjunção, que é o termo técnico, é praticamente nula ou muito pequena. Por isso que na criança é possível ter um resultado muito satisfatório quando bem recomendado a expansão. Que legal, doutor. Obrigada por todas as informações. Eu espero que você tenha gostado. E se ficar com alguma dúvida, manda mensagem para nós. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.